Aquela voz tão linda diz-me: muito bem, se tu és católica, diz-me os mandamentos da lei de Deus. Aí vocês imaginam o susto? Por aquela eu não esperava. Eu só sabia que eram 10. Daí para a frente, nada. E agora? Como me safo desta? Pensava eu aflita. Lembrei-me que a minha mãe dizia que o primeiro mandamento era o amor. Falava sempre nisso, o amor a Deus e ao próximo. Aí digo para mim que finalmente me serviu para alguma coisa a conversa da minha mãe. Então soltei essa, para ver se passava e que não se notasse o resto. Eu pensava lidar com aquilo como sempre fazia aqui na terra, porque aqui sempre tinha a resposta pronta, a resposta perfeita. Sempre me justificava e me defendia de tal forma que ninguém descobria que não sabia. Agora pensava que me escapava de igual forma e comecei a dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Muito bem, diz-me, e tu, tens feito isso? Tens amado? Eu, toda atrapalhada, disse: eu? Sim. Sim, eu sim, sim. Mas aquela voz maravilhosa diz: não. Olhem que, quando me disse não, aí sim senti o choque do raio, porque eu ainda não tinha percebido em que parte me tinha caído o raio. Mas ouvi aquele não, então aí sim senti a dor do raio. Senti-me nua, caíram todas as minhas máscaras e fiquei a descoberto. E aquela voz tão bela continuou a dizer-me: não, tu não amaste o teu Senhor sobre todas as coisas, e muitíssimo menos amaste o teu próximo como a ti mesma. Tu fizeste um Deus que moldaste a ti e à tua vida. Só em momentos de extrema necessidade ou de sofrimento te lemravas do teu Senhor. Aí sim, ajoelhavas, choravas, pedias, oferecias novenas, propunhas-te ir à Santa Missa, ir a grupos de oração, pedindo alguma graça ou milagre, quando eras pobre, quando a tua família era humilde, quando querias ser uma profissional. Aí sim, todos os dias rezavas de joelhos, horas inteiras, suplicando ao teu Senhor, rezando e pedindo-me para que te tirasse dessa pobreza e te permitisse ser uma profissional e ser alguém. Quando tinhas necessidade e querias dinheiro, aí sim, tu prometias: rezo o rosário, mas concede-me um dinheirinho, Senhor. Essa era a relação que tu tinhas com o teu Senhor. Mas tu nunca cumpriste as promessas que fizeste, nenhuma. E além de não cumprires as promessas, nunca me agradeceste. E o Senhor insistiu sobre isso. Tu davas a tua palavra e fazias um compromisso com o teu Senhor, mas nunca cumprias. O Senhor mostrou-me uma de tantas das minhas orações, quando lhe pedi que me concedesse a graça de ter o meu primeiro carro. Eu rezava e, muito humilde, pedia que, por favor, me concedesse, nem que fosse um carrinho pequenino, velhinho, não importava, desde que andasse. Mas, logo que consegui o carro que tanto ansiava, nem um muito obrigado disse ao Senhor. E 8 dias depois, além de não agradecer, já o renegava e maldizia. O Senhor foi me mostrando como em todas as graças que me concedia, além de nunca ter pago as promessas que fazia, também nunca agradecia. Eu realmente via o meu Senhor de uma forma triste. Sabem, a minha relação com Deus era do tipo caixa eletrônico. Rezava um rosário e ele tinha que me dar dinheiro. Era essa a minha relação com Deus. E se não me desse, eu revoltava-me. O Senhor mostrou-me tudo. Logo que me permitiu ter a minha profissão e, consequentemente, começar a ter um nome e dinheiro, já o nome de Deus me ficava pequeno e comecei a achar-me grande e nem sequer tinha uma expressão mínima de amor ou gratidão para Ele. Ser agradecida? Jamais, nem sequer uma obrigada por este dia que me deste, nem obrigada pela minha saúde, pelo teto que tenho, ou coitadinhos daqueles que não têm teto, nem comida, Senhor, nada,
desagradecidíssima. Além disso, descri tanto o meu Senhor que acreditava em Mercúrio e Vênus para a sorte. Andava cega com a astrologia, dizendo que os astros dirigem a vida. Comecei a acreditar em todas as doutrinas que o mundo me oferecia. Acreditava na reencarnação. Comecei a acreditar que simplesmente morria e voltava a começar. E esqueci-me que tinha custado um preço de sangue ao meu Senhor Jesus. O Senhor continua. E nada te era dado porque tu o pedias, mas porque tudo o que tu tinhas era uma bênção que recebias do céu. Mas tu dizias que tudo tinhas conseguido por ti, porque eras trabalhadora, lutadora, que tudo tinhas conseguido a pulso e à custa de estudar. O Senhor disse-me: não, olha quantos profissionais há com melhor situação acadêmica que tu, que trabalham tanto ou mais que tu. O Senhor fez-me o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como eu era, que dizia que adorava e amava a Deus com as minhas palavras, mas antes, pelo contrário, estava a adorar Satanás. Ao meu consultório costumava ir uma senhora que punha as cartas e fazia umas limpezas para a sorte, e eu dizia: não acredito nisso, mas jogue, por acaso, pois nunca se sabe. E ela jogava aquelas coisas para a boa sorte. Colocou-as num canto onde ninguém via, uma ferradura e uma planta de babosa para afastar o azar, e outras coisas deste gênero. Sabem o que eu fiz ao permitir isso? Abri as portas para que os demônios entrassem à vontade e livremente circulassem, alegremente, no meu consultório e na minha vida. Olhem, tudo isso é vergonhoso. Deus fez-me uma análise de toda a minha vida à luz dos 10 mandamentos. Mostrou-me como fui na minha relação com o próximo, como fui com Deus. Criticava tudo e a todos apontava com o dedo. A santa glória. E o Senhor mostrou-me tudo isso quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas, pelo contrário, era muito invejosa. Agora via que, quando enganava alguém ou dizia uma mentira, estava jurando em vão, porque no momento em que eu dizia, eu sou católica, eu estava a dizer que Jesus Cristo era o meu Senhor. Por isso, estava a dar um testemunho de mentira e de engano. Como fiz mal a tanta gente, como eu jamais reconheci, nem agradeci aos meus pais por todo o sacrifício e entrega deles, para dar-me uma profissão e poder triunfar na vida, todo o sacrifício e esforço que fizeram. Mas eu não via isso, e logo que tive a minha profissão, até eles ficaram pequenos para mim, ao ponto de ter vergonha da minha mãe, pela sua humildade e pobreza. Jesus continuou a mostrar-me que esposa era eu. Passava todo o dia a resmungar, desde que me levantava. O meu marido dizia: bom dia, e eu: só se for para ti. Olha, está chovendo. Sempre resmungava e renegava tudo. E santificar os dias de festa? Foi um espanto. Que dor senti. Jesus mostrava-me como eu dedicava 4 e 5 horas ao meu corpo no ginásio e nem 10 minutos diários de amor tinha para o meu Senhor. Nem um agradecimento ou uma oração bonita. Não, nada. Pelo contrário, eu até rezava o terço às vezes, começava com toda a velocidade no intervalo da novela, pensava para mim mesma: consigo rezar o terço enquanto passa a propaganda. Eu começava a rezar rapidamente, nem sabia o que estava a dizer, preocupada se a novela já tinha começado ou não, e em que parte já ia, sem elevar o coração a Deus. Jesus continuava a mostrar-me como eu nem sequer era agradecida com Ele, e a preguiça que me dava para ir à Santa Missa, quando eu vivia com os meus pais, e a minha mãe me obrigava. Eu dizia: mãe, mas se Deus está em toda a parte, que necessidade tenho eu de ir para lá, para a missa? Claro, era muito cômodo para mim dizer isso. E Jesus mostrou-me. Eu tinha o Senhor 24 horas por dia para mim. Toda a minha vida Deus cuidou de mim. E eu tinha preguiça de ir um bocadinho aos domingos, mostrar-lhe o meu agradecimento, o meu amor por Ele.
E o pior de tudo isso foi não saber que essa entrada na igreja era o restaurante onde eu devia alimentar a minha alma. Mas eu dediquei-me a cuidar do meu corpo, tornei-me escrava da minha carne e esqueci-me desse pormenor, que tinha uma alma e nunca cuidei dela. E da palavra de Deus, a Bíblia, eu até dizia descaradamente que quem lia muito a Bíblia ficava louco. Eu cheguei ao ponto de blasfemar e a incoerência da minha vida levou-me a dizer: qual Santíssimo? Acolá, Deus vive ali? Na custódia e no cálice? Os padres deveriam colocar aguardente para que tenha bom sabor. Até que ponto chegou a degradação da minha relação com Deus? Nunca alimentei a minha alma e, para rematar, não fazia outra coisa que não fosse criticar os sacerdotes. Se vocês soubessem como fiquei tão mal nessa parte diante de Jesus. O Senhor mostrou-me como ficou a minha alma com todas essas críticas. Além disso, imaginem que chamei a um sacerdote de homossexual e toda a comunidade ficou sabendo. Quanto mal fiz? Não imaginem quanto mal fiz a esse sacerdote. Não, nem vou contar essa parte. Seria demasiado longo. Só lhes digo que uma só palavra tem a capacidade de matar e destruir as almas. Agora, via todo o mal que tinha feito. A minha vergonha era tão grande que não há palavras para a descrever. Só lhes peço que não façam o mesmo. Não critiquem, rezem. Vi que as manchas mais graves que eu tive na minha alma e que trouxeram mais maldições à minha vida foi falar mal dos sacerdotes.